celebração. Você vê que tem poderes. Então é um dia de celebração, mas não é um dia de festa. Não é, é tudo o contrário do dia de festa. Então aqui a Ana, a Lorena vieram vestidas de caráter cinza e preta, isso aí. Eu não. Em Tisha B'Av a gente lê na sinagoga Eicha, que é chamado de Lamentações de Jeremias. Eicha é o nome hebraico, Lamentações de Jeremias é o nome que se dá nas Bíblias cristãs e tal, mas não é de Jeremias, certo? O que eu li agora nessa Haftará é Yermial, é Jeremias, mas Eicha não é Jeremias. Eicha são 5 capítulos, 5 poemas, não chamar de fúnebres, mas poemas de lamentação, ok? Não totalmente conexos, mas não totalmente com o mesmo autor, porque a variação literária é grande. E algumas partes são muito próximas de Jeremias, o que não quer dizer que tenha sido Jeremias que escreveu, ou que alguém possa ter escrito baseado em que Jeremias escreveu. Muito do que está em Eicha, que a gente lê, é parecido mesmo com o que eu li aqui de Jeremias, lamentando a destruição do templo. Tem que lembrar que isso que está aqui escrito na Haftará é escrito antes da destruição do templo, é uma previsão. Depois houve a destruição do templo realmente. Ok? Então, esse é um conjunto de 5 lamentações. A gente chama cada poema de lamentação em hebraico de Kiná. Né? Kiná quer dizer um poema de lamentação, então são 5 kinot. Eu queria... então, Kiná é um poema de lamentação. Eu queria passar, antes de continuar, uma Kiná que não está em Eicha, mas a gente lê muito em Tisha B'Av. Queria mostrar uma coisa para vocês sobre ela. Então, peço aqui para o Richard passar. Nós vamos ver uma Kiná cantada por uma atriz, uma cantora israelense moderna, canta qualquer coisa, canta tudo, não é litúrgica, não é só litúrgica, e ela canta isso numa casa de espetáculo, canta Eli Tzion. Eu acho que é muito, muito bonito, uma partezinha. Cantou ontem? Agora a gente vai ver hoje. Espera só um minutinho. Então, o que é interessante nesse filme, eu acho que chama muita atenção, é que o texto tradicional, porque ele é escrito na Idade Média, né? Ele século XIV. Tá. Coloca quando quiser essa data. Só bota ele na tela. Então, ele é do século XIV, então ele tem 500 anos, 600 anos, e ele é usado hoje ainda, se usado ainda não se fala, mas ele é usado hoje liturgicamente, mas também culturalmente, como a gente vai ver aqui num teatro. Posso colocar? Pode colocar. Num teatro em Israel, ok? Uma boate, eu acho que é. Então vamos lá, vamos ouvir ela cantando isso. Um violão e tal. Deixa eu colocar um som para entender. O som é bom, senão a cara não canta. אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה וכיבתולה חגורת שק על בעל נעוריה עלי ארמון אשר נוטש בהשמצון עדריה ועל ביאת מחרפי אל בתוך מקדש חדריה עלי גלות משרתי אל נעימי שיר זמריה ועל דמם אשר שופך כמו מימי יאוריה
לטפל מלכיה, בני דוד גביריה, ועל יופיים אשר חשך בעת שרו כתריה, עלה שמך אשר חולל בפי קמי מצריה, ואל תחן יצווחו לך כשוב ושמע אומריה. אלי ציון ועריה כמו אישה בציריה, וכיבתו לך גור הצק על בל נעוריה. Isso é uma quiná, isso é um lamento cantado em Xabeava, assim como ele, são 5 lamentos, isso é uma quiná. O que eu queria botar aqui, que eu acho interessante, isso, cantado com a melodia ashkenazí tradicional. Tem outras melodias também tradicionais, certo? Uma das melodias tradicionais. Então, fico assim pensando das pessoas que falam, não, mas eu sou judeu, mas não gosto de religião, meu negócio é judeu cultural. Isso é uma bobagem tão grande. Você vê aqui, ela está no meio de um concerto qualquer, não sei que ela foi antes ou depois disso, mas não foi música religiosa, e ela me canta uma música da nossa tradição religiosa. Porque a cultura e a religião judaica estão totalmente juntas. Você não pode falar, eu sou um judeu religioso, mas não sou cultural, eu sou cultural e não sou religioso. Não tem cultura judaica sem a religião, sem a tradição judaica, não existe. Então, mas de qualquer maneira, isso é só uma digressão, isso são as quinot, é uma quiná, e em Eicha a gente tem 5 quinot. Eicha, como eu falei, esse poema, esses 5 poemas que a gente lê em Xabeava, Eicha quer dizer como pode, né? Como é possível que tenha acontecido, quer dizer, uma palavra que não tem muito como traduzir com uma palavra só. Porque quando Davi chora a morte de Jonatã e Shaul, ele fala, como caíram? É a mesma coisa. Como foi possível que? Tá certo? E são 5 capítulos, então 5 poemas. O primeiro descreve o estado de Jerusalém, depois da destruição. O segundo descreve como Deus, e não os conquistadores babilônicos, tratou a cidade. No terceiro, uma pessoa fala da sua angústia. O quarto fala no estado da população em geral. E o quinto é quase uma reza que descreve a situação de desespero e pede pela reconstrução do Estado judaico, que aconteceu depois de 26 séculos. Então são 5 capítulos que um responde ao outro, um talvez responda ao outro, tem uma série de teorias sobre se foi feito por uma pessoa só, não, e basicamente muita coisa de lá vem de Jeremias, mas não tudo. Né? Muito bem. Tem uma pessoa que está fazendo a tradução de todas as Megilot que a gente lê na sinagoga, e uma delas é Eicha. Então vou pegar um pedacinho do que essa pessoa traduziu de Eicha e também um comentário sobre isso para botar qual é o foco que eu acho de Tisha B'Av. O que a gente aprende em Tisha B'Av? Certo? Por que Tisha B'Av tem essa relevância? Isso aqui é só um capítulozinho de Eicha, tá certo? Seus opressores agora a comandam. Então comandam a Jerusalém, né? ao povo de Israel. Seus inimigos estão à vontade, porque o Eterno a afligiu, por conta de suas muitas transgressões. Suas crianças foram capturadas pelos opressores. Isso aqui é Eicha, capítulo 1, verso 5.
O que quer dizer aqui? Vou ler de novo e vocês vão dizer o que está dizendo. Ok? É um diálogo isso. Seus opressores agora a comandam. Seus inimigos estão à vontade, porque o Eterno a afligiu, por conta de suas muitas transgressões. Suas crenças foram capturadas pelos opressores. O que está escrito aqui? Fala alto. Alguém tem outra ideia, outra interpretação? Porque é basicamente isso, né? Quem provocou a destruição não são os babilônicos, né? Não é o povo que atacou que é o problema. O problema é a tua atitude, né, que levou aquilo. Então, os judeus aqui colocam a culpa pela destruição do primeiro templo, depois do segundo também. Depois do segundo templo vai ter a mesma coisa, com o Sinat Hinam e tal. O primeiro templo, segundo a tradição, é destruído pela iniquidade do povo, pela falta de cumprimento da mitzvot, e o segundo, pelo ódio entre as pessoas. É sempre uma questão judaica, porque os judeus agiram mal, porque nós agimos mal, certo? Se você pegar aqui que eu li agora Jeremias, está aqui muito claro. Em algum lugar eu marquei aqui. Não achei. Não achei muito formal. Não sei, mas ok. Mas tem aqui, mas tem aqui. Ok? E essa atitude judaica é muito interessante, principalmente quando a gente pensa no dia de hoje, que a gente fala hoje na cultura atual do mundo. Né? A gente está sempre procurando as vítimas, sendo alguém tem que reparar o que aconteceu com ele, quem perpetrou o problema. Os judeus falam não. O problema aconteceu, a destruição aconteceu por um comportamento nosso. Então, só nós podemos resolver. Eu acho que essa equação é super importante. Vou ler aqui um comentário sobre isso, que também foi escrito por essa pessoa que traduziu. Essa estrofe, essa que a gente acabou de ler, estabelece a atitude judaica frente à adversidade, na qual o foco não é colocado no agressor, e sim no comportamento de Israel. O judaísmo ensina que o comportamento prudente e responsável tem grande potencial de evitar desastres. Grande potencial não quer dizer que não é um antídoto total, mas tem um grande potencial. Essa atitude, apesar de frequentemente não fazer justiça à responsabilidade histórica, quer dizer, o agressor tem uma responsabilidade, sem dúvida, é espiritualmente benéfica. Ela é boa para nós, por colocar a responsabilidade pela solução ao alcance do povo, ao invés de colocá-la numa esperançosa ação de terceiros sobre os quais não se exerce influência. Em outras palavras, o vitimismo é anti-judaico, o que explica em parte a longevidade do judaísmo. Se a gente for esperar que a reparação pelo que aconteceu venha de fora, a gente está se colocando totalmente na dependência de um terceiro. Totalmente. O judaísmo fala, não, é você que tem que corrigir, que é você que fez o problema, e você exacerbou o problema, e você pode corrigir e mitigar o problema, ou reconstruir, ou terminar com ele, né? Dar uma solução nele. Tá certo? Volto aqui. É importante observar que o antivitimismo não envolve o perdão aos ofensores, e muito menos os justifica. O que ele faz é provocar a vítima a encontrar, dentro de suas forças, uma solução para a agressão sofrida. Em vez de postular, o mundo precisa fazer tal e tal, o judaísmo fala, eu preciso fazer tal e tal. Tá certo? É uma sacada, porque, veja bem, foi destruído Yehudá, né? O reino de Yehudá existia lá, e também Israel existia, e vieram os invasores do norte, e destruíram um depois do outro. Dois momentos diferentes e tal, um depois do outro. A gente pode falar, não podia ter acontecido, de jeito nenhum. O que iam fazer aqui? Eles estavam lá, eles são da Babilônia, eles ficavam lá na Babilônia, o que iam fazer aqui? Vou na ONU reclamar, vou encher o saco de todo mundo. Eles não podiam ter vindo. Não, a gente não faz isso, tá certo? A gente fala,
não, o que a gente fez para deixar eles chegarem aqui? Como é que a gente evita disso acontecer de novo? Qual é a nossa responsabilidade nessa brincadeira? Né? Essa ideia foi construída pelos rabinos ao longo dos anos, ao longo do tempo, e eu acho, uma das sacadas mais geniais do judaísmo. Na destruição do segundo templo pelos romanos, que não é... Eicha é o primeiro templo, a destruição do segundo templo pelos romanos, Tisha B'Av são os dois templos e mais outras coisas. Os rabinos inventaram uma história muito bonita, que é uma história muito claramente inventada, que é a história do ódio gratuito, né? Tinha um fulano que foi dar um banquete. Esse fulano tinha um amigo e um inimigo. Quer dizer, pelo menos um amigo e um inimigo, né? Normalmente a gente tem mais. Não sei se mais inimigos ou mais amigos, normalmente tem mais. Mas ele tinha um amigo e um inimigo. Os dois tinham um nome muito parecido. Um chamava Kamsa, outro chamava Bar Kamsa. Certo? Um era Kamsa, o outro era filho de Kamsa. Então, esse cara mandou o fulano entregar os convites, tá certo? Vai entregar os convites de barrismo para as pessoas. E o cara entregou para a pessoa errada. Ele pegou lá, estava escrito Kamsa, entregou para o Kamsa. Entregou o convite para o inimigo. O inimigo ficou muito feliz. Falou, porra, cara, o cara está querendo fazer as pazes comigo. Então, vamos na festa dele, claro. Ele trouxe um presente, foi para a festa. Quando chegou na festa, o cara que tinha convidado, que não convidou ele, convidou o outro, o que você está fazendo aqui? Eu não te convidei, detesto você, vai embora! Ele falou, o cara que tinha sido convidado, né, o inimigo, não me humilha na frente dos outros. Eu fico aqui, eu pago minha comida, você não precisa nem falar comigo, mas me deixa aqui, não me humilha. Ele falou, não, de jeito nenhum, você vai embora assim não. E realmente criou um caso e humilhou o cara, mandou o cara embora. Então a história continua que esse cara ficou tão irritado, que aí tem toda uma história que ele denunciou esse fulano para os romanos, e aí, por essa denúncia, os romanos trouxeram um sacrifício que não era possível de ser trazido para o templo, o Cohen recusou, e aí os romanos resolveram destruir Jerusalém. Essa é a lenda, tá certo? É uma lenda, feita para dizer que o templo foi destruído por causa do ódio gratuito entre esse fulano e aquele outro, e o cara que não quis nem perdoar o outro, não sei o quê. Tá certo? Então, ensina muita coisa. Ensina o fato de que a responsabilidade é nossa. Não é que a gente não tem raiva dos romanos por eles terem destruído o templo. Aliás, a gente também pode ter raiva dos romanos por eles terem destruído o templo, dos babilônicos por terem destruído o templo, e dos alemães por terem feito o nazismo. Isso aí tudo, a gente tem toda a razão de ter raiva. E dos ucranianos pelos todos os programas que aconteceram na Ucrânia, quando depois a Ucrânia começa a guerra, o presidente fala assim, não, mas a Ucrânia sempre foi muito amiga dos judeus. Eu falo, gente, é mesmo? É uma coisa que estava difícil de reparar. Mas ele sabia que era. Mas, enfim, a gente pode ter raiva de tudo isso, mas a gente também não pode deixar de ver a nossa responsabilidade. Então, no momento que a gente fortalece que nós temos que tomar alguma atitude, a gente está tomando uma atitude de criar uma resiliência e de tentar sair do problema sem depender de terceiro. Então, agora voltando para hoje, você vê, a ONU criou departamentos, como é que chama isso, instituições, organizações, para cuidar de refugiados. Resultado, nunca vai deixar de ter refugiado no mundo. Criamos uma burocracia para cuidar de refugiado. Sabe qual é a última burocracia que se dissolveu? Falou que você vai nunca. As burocracias nunca se dissolvem, certo? Elas continuam, elas têm que achar cada vez mais, tá certo? Além do que, a gente bota a culpa dos outros, em vez de falar ao refugiado, sofreu uma droga, agora te ajuda e você se vira, tá? O grande presente que o Brasil deu para nós, né? Para nós judeus que somos filhos de pessoas que vieram para o Brasil na época da guerra, o grande presente que o Brasil deu para nós foi a possibilidade de ter vindo para cá, que é um presente que a gente nunca vai conseguir pagar, que é enorme. Ao mesmo tempo, o segundo presente veio para cá, agora você se vira. Não tentou ajudar. O Brasil ajudou deixando você vir para cá. Não tentou ajudar. Não criou um departamento de ajuda aos imigrantes judeus, não criou uma bolsa de ajuda aos imigrantes judeus que pediam daí, não criou nada. Falou,
Galera, chegou ali o tio o pai do Vitor e o irmão dele em 1967, né? 68? 58? Chegou o Sam, eu não sei do teu pai, mas o Sam tinha com $5 no bolso, não sei se teu pai também tinha, vocês compartilhavam os $5. E falou assim, legal, vocês conseguiram chegar aqui agora, vocês se viram. Fala português? Nada. Fala, como você vai se virar? Não sei, se vira. Eles se viraram, certo? Assim como todas as nossas famílias se viraram. Porque a gente assumiu que o problema tinha que ser resolvido por nós mesmos. Tivemos uma ajuda boa, importante, mas o problema não. E basicamente isso que Tisha B'Av fala quando fala que a discussão do tempo foi pelos romanos, foi por causa do Sinat Hinam, foi por causa do ódio gratuito entre as pessoas, ou pela transgressão às leis, que é o que a gente lê em Eicha, que é o que a gente lê no Tisha B'Av tradicional. A gente não lê nada sobre o segundo tempo no Tisha B'Av. Então, é uma lição importantíssima. Eu acho que esse momento, onde os rabinos inventaram isso, é um momento fundamental no judaísmo, é um dos turning points que faz o judaísmo ter sobrevivido. Criou, não é o único, mas criou no judaísmo uma possibilidade de regeneração por ele mesmo, por você mesmo, sem esperar que aquela coisa seja restaurada. Por isso a gente conseguiu sobreviver na diáspora por 2.600 anos, sei lá, 2.600 anos de sobrevivência. Faça as contas. Desde o primeiro tempo são 2.600 por aí. Né? 70. Não, 70 é o segundo, mas o primeiro tempo foi. Então, 2.600 anos a gente sobreviveu na diáspora. 6 anos de zero. Isso, então. 600, mas 2.600 a gente sobreviveu na diáspora muitos séculos. A gente podia falar, não, a gente só pode voltar a ser judeu se a gente voltar aqui para a terra. A gente não falou isso. A gente foi em frente. Tá certo? Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais na explicação da resiliência da nossa continuidade. É esse Tisha B'Av que bota a responsabilidade pela mitigação do problema e não na reparação do que aconteceu, porque o que aconteceu quase nunca é reparável, né? Muito bem, então acho que esse é o comentário. Eu queria terminar com uma coisinha, que é o final de Eicha, ok? Final de Eicha, a última frase, não é a última, é a penúltima frase do último capítulo de Eicha. Ele fala algo que a gente canta toda vez que a gente vai cantar agora de novo. A gente canta toda vez que a gente bota a Torá de novo, né? Que é aquele Ashivenu Adonai Elecha Venashuva Hadesh Yameinu Kekeder. Então a Carla vai cantar aqui para a gente saber como é que é. Ashivenu esse assuntozinho, esse versinho que a gente canta cada vez que acaba a cena Torá pela bota ele na arca, quer dizer o seguinte: faz-nos retornar a você o eterno e retornaremos. Certo? Faz com que a gente volte e aí a gente vai voltar. Remove nossos dias como outrora. E essa frase, Hadesh Yameinu Kekeder, essas 3 palavras, certo? São muito significativas e muito misteriosas. Certo? O que quer dizer? Renove nossos dias como antes. Né? Então, aqui está escrito aqui, eu também tenho um comentário. Esse verso foi incluído na liturgia judaica ao final da linda recitação entoada ao devolver o rolo com o pergaminho da Torá da Arca Sagrada. Após a leitura da Torá, ele afirma que o mal jamais será eterno, tá certo? E que, não obstante a situação atual, sempre haverá dias melhores, que é possível retornar ao eterno para um recomeço. Não há um pecado que não é reparável, sempre é possível reparar. É a expressão máxima da esperança,
um dos maiores, provavelmente o maior, patrimônio cultural do povo judeu. Então, aqui tem um segundo patrimônio cultural enorme, que é a esperança. Eu posso reparar e eu vou reparar. Tá certo? É o segundo, não é só o primeiro. Né? E esse verso é um verso muito complicado, porque ele tem algumas... Vamos analisar ele. O verso contém a ambiguidade. Renovar é um verbo que remete para algo novo, enquanto que outrora, né, renove nossos dias como outrora, é algo do passado. Como é que eu posso renovar do passado? Vou ficar renovado se eu voltar? Renovado eu sempre penso que é para frente. Né? E essa palavra, outrora, kedem, é uma palavra muito engraçada também, porque ela tem tanto em palavras que remetem ao passado, né? Kedem, antes, como também para o futuro, kadima, para frente. Então, kedem é uma direção, para trás e para frente ao mesmo tempo. Né? Lei kadem quer dizer avançar, progredir. Então, hadesh yamin que kedem para o passado, para que eu possa ir para frente, é a mesma palavra. É estranho, né? E ela também é usada em palavras que não remetem a tempo, mas a espaço, né? Em hebraico bíblico, kedma quer dizer o leste. A direção leste é kedma, para frente. Não obstante esses múltiplos significados, é claro que o verso tem um tom positivo de esperança, o que faz com que na leitura da Megilá ele seja repetido no final da recitação, porque termina com nota positiva. Então, basicamente é isso. Esse último, a gente ouve toda semana na sinagoga, certo? Toda semana, 2 vezes pelo menos, que a gente lê Torá 2 vezes no mínimo. E ele está em Eira, ele está ligado a Teshá B'Av, ok? E a gente coloca o rolo na arca, pedindo para que a gente tenha a capacidade de ir para frente, de prosseguir, de continuar, de corrigir, de entender o que aconteceu, de poder descobrir o que a gente fez de errado, para poder seguir em frente, tendo esperança disso. É basicamente isso. Quem quiser conversar, pode falar. Fala, Não, Raul, primeiro, desculpa, eu me atrasei, estava levando a filha no aeroporto. Quando você pontuou essa coisa... o Mahané Nacional da Hazit Central. Isso aí. E vão de avião hoje. De avião. Vão de Uruguai. Já estão lá na terra da Carla. Estão lá em Porto Alegre. Não, mas eu estava justamente pensando, quando você falou dessa mecânica, que realmente é interessante de se culpar pelas coisas que aconteceram. Na mesma hora me ocorreu o Holocausto, que eu acho que é um erro enorme a gente pensar exatamente isso na questão do Holocausto. Então, eu acho que cabe, sim, né, a gente fazer sempre uma meia-culpa, mas a busca dos culpados, em algumas situações, ela é mais do que justa, ela é super necessária e, inclusive, uma defesa contra o futuro que se repita. Né? Então, eu acho que é interessante, sim, se culpar. Lá o tempo foi destruído e tal, mas os romanos eram terríveis. E que não hajam mais romanos assim, livres por perto da gente, né? Livres e impunes. Né? Outra situação que você colocou sobre a situação dos refugiados, né, que meu pai e meu tio foram, eles tiveram ajuda da RIAS. Né? Eles chegaram com $5, mas a RIAS arranjou um apartamento, a RIAS arranjou um emprego, a RIAS empurrou. Né? E aí, eu acho também super certo, você falou, né, a burocracia das instituições de ajuda, né, mas elas talvez pequem na hora que não coloquem um limite. Então, por exemplo, reconhecer um refugiado, fala assim, você é refugiado por quantos anos? Né? Por quantos anos você vai ficar nessa tua inércia aí de refugiado? Eu acho que é um ajuste que falta, mas eu acho que não caberia acabar com as instituições de ajuda, por exemplo, essa de refugiados da ONU e qualquer outra que ajude quem está na pior,
por um determinado tempo e para justamente não cair no que você falou com toda a propriedade, realmente perpetuar essa situação de refugiados, assim como, né, meu pai deixou de ser refugiado, sei lá quando, ele nem lembra, não lembrava mais disso. E tem povos que não esquecem que são refugiados há, sei lá, 70 anos. Então, Vitor, olha só. A questão do RIAS primeiro, depois eu vou falar do nazismo. A RIAS é uma instituição judaica. Quem ajudou os judeus no Brasil foram os judeus do Brasil, que já estavam aqui. Certo? Eles ajudaram. Okay? Não criaram uma burocracia para ajudar. Eles ajudaram, tinha um limite. Certo? Tinha um limite. Até hoje, a comunidade judaica ajuda os que não podem. Imigrante, não imigrante, ajuda até hoje. Tá certo? Isso não tem fim. Mas é a comunidade que ajuda, não é uma burocracia estatal, não cria um negócio sem limite. Okay? Agora, a ajuda, sem dúvida nenhuma, a solidariedade, sem dúvida nenhuma, é outra característica importantíssima. Bom, quando eu falei que não teve o governo brasileiro fez um grande favor de não criar uma agência, é verdade. A RIAS, ela ainda existe hoje, né? Mas ela tem seu limite. Tem aqui, onde precisa. Ele dá o que você precisa para criar dignidade. A questão do nazismo, eu realmente concordo com você que o nazismo não tem, que o povo judeu não tem como se autoflagelar pelo nazismo. Tá certo? Igual aqui, Eicha se autoflagela pela destruição do tempo, direto, o tempo todo. Não, o judeu não tem isso, mas o mundo tem. O mundo tem. Porque o nazismo aconteceu pela covardia política do mundo. E seria muito bom que entendessem isso, que não entenderam ainda, né? Que na hora que começou, podia ter terminado a guerra. Okay? Mas foi deixando. Não vai dar nada. Vamos amanhã resolver. Não resolve. Você tem que resolver na hora que acontece. Então é uma lição também a tomar. Você teria que fazer sim para terminar o nazismo. Agora a gente tem a guerra na Ucrânia. Essa guerra podia ter terminado em 2 dias. Mas não terminou e vai terminar agora em 5 anos, se terminar. Tá certo? E podia ter terminado em 2, 3 dias. A outra eu pensei no exemplo, agora esqueci. Fala. Oi. Eu discordo bastante, eu acho. Eu acho que é muito perigoso a gente botar não atribuir essa globalização, sabe? Pensando, a gente está no Brasil, pensando, por exemplo, na escravidão, né? No povo negro. Aconteceu isso, assim, foram libertos. E aí? Sabe? A gente vive uma situação de racismo estrutural até hoje, porque não houve uma preocupação com essas pessoas, não houve um amparo, não houve uma... Tá bom, sabe? Esse e aí se vira, deu no que deu, sabe? Eu acho que pensando não só nisso, mas em várias outras questões, essa coisa de toma aí, se vira e vamos lidar com isso, é muito egóica. Eu acho que andorinha sozinha não faz verão, sabe? Eu acho que é uma preocupação que tem que vir de cada um, mas essa preocupação tem que se contagiar. Não pode ser, vamos, por exemplo, até em situações de, sei lá, assédio. Se a gente for parar para pensar o que eu fiz de errado, porque isso também é uma culpa minha, não é a culpa sua, sabe? Não é. Mas existem situações onde a pessoa se coloca em perigo. Situações onde a pessoa se coloca em perigo. O judaísmo tenta prevenir isso de muitas formas. Isso dá uma parábola muito assim, você não pode... Não tinha água corrente, né? As pessoas tomavam banho no rio. Então, se você passa por um rio onde sabe que as pessoas tomam banho, certo? Você vai ver gente tomando banho. Quem está errado é você que passou por lá. Você não devia ter passado por lá. Você sabe que lá as pessoas tomam banho, você não pode nem olhar. Então, mas isso é só um exemplozinho. Eu entendo o que você está falando. Eu não concordo totalmente, né? Eu acho que sim, o Brasil e os países que
libertaram, quer dizer, onde os escravos foram libertados, etc., não totalmente ainda passaram por isso, tá certo? Não totalmente passaram por isso, ainda continua. Não é imediato, tá certo? Mas eu me pergunto se a solução vai ser pela patronais, vou favorecer o tempo todo, vou cuidar o tempo todo, esse cara aqui, coitado, ele nos coitadismo, tá certo? Não funciona, o coitadismo não funciona. Mas eu acho que esse é o Agora, problema. a ajuda, eu acho que é importante pra caramba, tá certo? Dos que são necessitados. Mas eu botar a pecha nessa pessoa, esse cara é um coitado porque ele foi escravo, porque o bisavô dele foi escravo, o avô, o pai, eu estou tirando dele a dignidade humana, tá certo? Eu estou falando dele vai ser sempre um coitado. Também entendo a questão das mulheres e dos assédios em geral. É muito grave e acho que jamais vai parar de ter, Vitor falou uma coisa que eu ia falar, vai continuar a ter nazismo, vai ter outras atrocidades, está tendo, tiveram depois, e vão continuar a acontecer, porque o homem vai continuar a ser o que o homem é, ok? Você tem que estar alerta e matar antes de começar. Mas o meu questionamento é, por que isso, assim, eu acho que nesse caso, a culpabilização de terceiros é mais que necessária e é real. Mas eu não falei que você não tem que culpabilizar o terceiro, eu disse aqui. Não, eu sei, Isso mas... não significa... Mas você não pode entrar numa que eu fui vítima, então agora minha vida acabou. Mas tem situações que a sua vida acaba porque você é uma Pois é, vítima. porque você acha isso. Porque Sim. você realmente, quando você absorve isso, minha vida acabou porque eu fui vítima, aí acabou mesmo. É porque tem situações que, por exemplo, eu nunca fui escravizada e felizmente também nunca fui estuprada. Mas depois que eu sofri um assédio, a minha vida mudou completamente. Eu não sou vítima eternamente por causa disso, mas isso faz parte de mim. Sem dúvida. Uma pessoa que passou por uma situação análoga de escravidão, quando ela é readmitida à sociedade, ela sempre vai ter aquilo dentro dela. Eu não tenho dúvida disso. Então, quando as pessoas, por exemplo, falando agora, né, enfim, trazendo de volta para a Torá, quando as pessoas foram libertas, né, pelo Egito, da escravidão do faraó, elas também ficaram a Deus dará. E aí? 40 anos no deserto, não teve um coitadismo. Essas pessoas, e até hoje a gente lembra disso. Teve como não? Olha só, os 40 anos no deserto são esse coitadismo. Eles tiveram que passar por isso para chegar. Né? Eles tiveram que passar por isso para chegar numa situação de liberdade. Eles não conseguiram, imediatamente acabou. Tá certo? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, responsabilizar quem fez, tentar prevenir, tudo isso. Mas você não pode assumir que agora tua vida acabou, você é coitado para sempre. Uma pessoa... Eu não estou dizendo, Duda, que você pode, então, com isso, apagar essa experiência. Você não vai apagar nenhuma experiência que teve na tua vida. As boas e as ruins. Elas vão seguir contigo a vida inteira. Você nunca vai ser igual. Você não vai ser igual amanhã do que você é hoje. Ninguém nunca é igual. Mas você tem que ter a confiança, tem que botar em você mesmo que passar por isso depende de mim. E não depende do outro. O que adianta, num caso de assédio, o que adianta pro assediado se a gente pega o outro e mata? Eu acho que é uma boa medida, eu não sou contra a pena de morte, não. Você pega o outro e mata. O que você, que foi assediada, muda em relação a isso? Eu acho que, vou trazer um exemplo ainda mais grave, uma pessoa que foi vítima de um campo de concentração no Holocausto. Isso. Como é que ela vai dizer que isso também foi culpa minha? Que parcela de culpa essa pessoa teve? Ele não vai dizer que foi culpa dele. Ele vai dizer que passar por cima disso é dependência minha. Passar por cima disso é dependência minha. Muita gente se suicidou depois da Shoah. Tá certo? Não, são duas coisas diferentes pelo que eu entendi da forma. Não, fala. São duas coisas diferentes pela forma que tu colocou, Raul. Eu acho muito interessante nós fazemos parte de um povo que foi over and over again vítima das mais cruéis barbaridades. E eu acho que são duas coisas diferentes. Sim, saber quem fez e ter sim aquele dedo apontado de tu me fez, porém não se definir por isso.
Eu acho que aí entra muito o que tu falou também, Duda, como infelizmente o abuso virou na nossa sociedade. Na verdade sempre foi, hoje em dia ele é simplesmente mais falado, mas a gente buscar reparação, porém não se definir por isso, a gente não acordar todo dia. Isso é tão difícil, gente, é tão fácil de falar, mas é tão difícil. A gente todo dia de manhã, eu não vou colocar, não estou penteando meu cabelo na frente do espelho, pensando, eu sou uma vítima, que coisa horrível. E é difícil, eu acho que foi isso que o Raul tentou trazer. Ela falou melhor que eu, é isso. Você não se define por isso, não muda nada, e tudo que acontecer com o perpetrador não muda nada em você. Você não tem vingança, certo? Ela pode te dar uma satisfação, alguma coisa assim e tal, pode, mas você vai continuar sendo vítima se você achar que você jamais vai conseguir passar por isso. E é isso que o povo judeu fez. Ele falou, eu vou passar por isso. Eu não vou ficar culpando o que aconteceu o tempo todo, eu vou achar uma razão em mim e falar, eu vou passar para frente, eu vou continuar. Eu vou continuar. E continuou. Agora, várias coisas não é imediato, né? Porque não é mesmo imediato. Não tira a culpa de quem fez, isso não está justificando nada, mas a gente tem que aprender. A gente tem que tirar que lições a gente pode tirar. Certo? Não é questão de falar, não, porque a mulher entrou com decote, então não sei o quê. Não é isso. Mas também não se expor a perigo. Tá certo? Não é evitável, sempre. Mas é interessante não se expor a perigo. Se você, uma vez o Silvio me ensinou isso aqui, se você arrasar aqui antes de Yom Kippur, é bom você não sair de casa. Né? Uma vez isso, muito tempo atrás, numa reunião de culto, falou assim, há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, se você arrasar no Yom Kippur e não sei o quê, você não casar nesse negócio, se cuida antes. Se você vai fazer uma audiência, vai cantar na ópera, não sei o quê, não vai sair na balada da noite primeiro, antes. Então, se cuidar, saber não se definir por, tá certo? Passar adiante. Esse é o ponto, e é isso que o judaísmo coloca na gente. A ideia de que o ódio gratuito, né, o ódio sem sentido, sem razão, faz parte de enfraquecimento da sociedade, isso é óbvio. Certo? Uma sociedade que se odeia é a sociedade mais fraca. Não tem como não ser. Ele fala, não seja. Não seja. Agora, fala dessa maneira metafórica. O Ricardo quer falar, cadê o microfone? Não quer falar. Ricardo fala, depois a gente acaba. A gente concorda com o Ricardo? O Nilo também quer falar. Tem outro Duda. Bom dia. Duas coisas. Primeiro, dar um caráter um pouco mais abrangente a essa questão de o que são nossas ações, né, e onde que, menos, se eu estiver interpretando corretamente, o Raul diz que a gente deve se afastar do perigo, não se submeter a situações que geram risco. Né? Também se inclui nessa visão, né, de se afastar do risco, a construção de uma sociedade onde esse risco diminui. Processos educacionais, fala junto à mídia, a expressão junto a legisladores, tudo isso faz parte desse processo de reduzir risco. Então, não é uma questão de, levando para o público, para o privado, de se vestir desse ou daquele jeito, mas de dar as condições à sociedade de conviver com as pessoas da forma como elas são. Então, acho que, só para dar o caráter mais amplo que eu entendo que existe naquilo que o Raul falou. E a outra coisa é que, na verdade, são mais duas coisas. Uma segunda coisa é, os dois elementos mais importantes do que foi trazido aqui, a meu ver, são vitimização e esperança, ou melhor, a não vitimização e a esperança. São duas coisas conjugadas, muito difícil você não se vitimizar
se você não vê possibilidade de saída, se você não vê um caminho de saída, né? Então, a não vitimização, como o Raul falou muito bem, ela não exclui de forma alguma, né, a entender a realidade, ou seja, não exclui você procurar a sua culpa. Na verdade, é muito pelo contrário, né? É a partir de uma situação, qualquer que tenha sido a sua origem, identificar com que meios, com que forças eu vou superar aquela situação. E essa não é uma proposta fácil. Na verdade, o judaísmo não tem nada de fácil. Nada de fácil, né? A partir da proposta de um Deus intangível, daí para frente só ficou tudo mais complicado, né? Porque o Deus intangível é exatamente te obrigar a ser o, entre aspas, senhor do mundo, né? Ou seja, o fato de Deus não ser alcançável por nós faz com que a gente tenha que existir no mundo como se Deus não existisse. Tudo depende de nós, né? A partir daí é que Deus vai aparecer no mundo. Essa é uma construção muito complexa, não é uma construção muito fácil. E em relação à esperança, da mesma forma, ou seja, manter a esperança frente a um cenário extremamente negativo é algo muito difícil, é desafiador, né? Você tem que acreditar muito em você tem que acreditar muito na capacidade do ser humano de superar suas adversidades, não é algo muito simples. E as duas coisas precisam existir em conjunto. Então, talvez por isso seja muito importante em errar, né, no momento em que você está falando de destruição, você ter também essa luzinha no fim do túnel que nos leva para chegar no dia seguinte, que nos leva para Tubeav, né, que é quase que o oposto. E por último, só para lembrar, né, da frase que a gente fala quando a gente retorna ao Sefer Torah, ao Arona Kodesh, essa frase não consta aí por acaso, né? Ela não foi escolhida de forma aleatória. Ela é um símbolo de que a gente interrompe naquele momento, né, a leitura da Torá, a gente interrompe o nosso estudo, a gente interrompe uma busca de conhecimento, para que a gente possa mais adiante, a partir daquilo que a gente aprendeu, aprender mais, para que a gente possa de novo recorrer àquela mesma fonte de sabedoria e evoluir a partir daí. Então, Hadesh Yameinu Kekedem, na verdade é isso, ou seja, amanhã eu vou pegar novamente aquele Sefer e a partir daquilo que eu aprendi no passado, eu vou construir o meu conhecimento futuro. Bom, obrigado, Raul. Eu entendo isso perfeitamente, né? Nós não podemos ficar paralisados por tudo que aconteceu e a vida continua. Mas quando você comentou sobre Shadev, a primeira coisa que eu me lembrei foi que o Vitor falou sobre o Holocausto. Porque eu já fiz essa reflexão várias vezes. Será que nós transgredimos ao ponto de gerar o Holocausto? Por que nós não reagimos à altura? O levante do gueto, etc, etc. Eu estou só fazendo um brainstorm aqui, né? Porque essa pergunta a gente se faz sempre, né? E mesmo que o povo tivesse transgredido, obviamente foi uma reação totalmente desproporcional a tudo. Só essa reflexão que eu queria fazer, né? Será que... Só vou responder isso aqui depois que acabou. Essa pergunta muita gente se faz, todo mundo se faz. Eu acho que a resposta é: nós judeus não poderíamos ter feito nada, mas o mundo poderia. O mundo poderia. A política mundial poderia mesmo. Assim como a ONU pode fazer muito para terminar as coisas que acontecem hoje e não faz. Espera passar. Assim como Israel podia ter feito uma Constituição em 1949 e não fez. Nós temos um problema hoje. Porque lá a gente falou: não vamos mexer isso agora, estou complicado. A gente tem problema hoje. Então, isso é uma lição mesmo. Tem momento para fazer a coisa que tem que ser feita. E a gente deixa passar. Demais, se você olhar na tua vida, esquece a parte da política. Quantas coisas você deveria ter feito naquele momento que você se arrepende por não ter feito. É isso. Galera, obrigado. Obrigado, Sérgio. Peraí, a gente vai precisar 5 minutos mais para concluir.
Isso, obrigado. Então, só antes da gente retornar para a Arca, ritualizando parte do que foi comentado aqui, concluir com a lei do Kadish. Ontem a gente também teve aqui Tisha B'Av, né? O Erev Tisha B'Av, e compartilhei um Midrash de interpretação rabínica, composto na Idade Média, sobre o livro de Eihá. E o Midrash é bastante perturbador, que de alguma maneira traz toda essa complexidade que a gente debateu. Essa complexidade vis-à-vis a simplicidade. Eihá, de um lado, traz a fé simples. O Raul falou 5 parágrafos. De um lado, Eihá tem essa simplicidade da fé. Aconteceu algo ruim, nefasto, desastroso, sou culpado, o que eu fiz de errado? Então, Deus me puniu pelo erro, logo eu tenho que pedir perdão, me redimir para tudo ser consertado. É uma fé de equação simples, absolutamente simples. Mas Eihá também traz uma fé bastante complexa, que é o não entendimento por que determinadas coisas acontecem. E no não entendimento, claro, a gente pode analisar politicamente, sociologicamente, historicamente, etc. Mas do ponto de vista da inserção humana mais profunda, por que muitas vezes não tem uma resposta? E aí, dentro dessa complexidade, deixa a não resposta do porquê de lado. Não tem resposta. Seria uma arrogância humana tentar entender os desígnios divinos, se é que há algum desígnio divino atuando. Então, na inexistência da resposta do porquê, a gente vem do para quê, que é from now on. Não deixando de aprender com a história, mas moving on. E esse Midrash, ele cita um verso do livro Levíticos, Vaikra, que fala dos sacrifícios, das oferendas. E é dito lá que nessas oferendas não poderia ser degolado a mãe do animal com sua cria, com seu filhote. Uma vaca com bezerro, juntos, no mesmo dia. E Moshe, Midrash diz, indaga a Deus. Olha, assim, a autoridade invertida. É Moshe que indaga a Deus. E Moisés indaga a Deus, dizendo, você nos deu a Torá, Deus. Nessa Torá está escrito que não pode degolar a vaca com sua cria, a mãe com seu filhote. No entanto, e aí ele volta para a questão de Tisha B'Av, da destruição do templo. Muitas de nossas mães foram degoladas no mesmo dia que suas crias, seus filhos. E cadê Deus, então, essa tua Torá? E aí o Midrash não conclui com a resposta de Deus, só com a indagação de Moisés. Não registra a resposta de Deus, se é que houve alguma resposta. Em certos momentos, talvez a gente tem que inverter a culpabilização e dizer assim, aquele que seria o responsável por tudo, muitas vezes silencia. E no silêncio dessa suposta autoridade divina, emerge a responsabilidade humana. No Gênesis, Bereshit, também tem uma expressão de Eija, em que Deus pergunta para o ser humano onde ele está. Exato.
Aí a gente pode ver como Deus pergunta, o ser humano onde está, não é onipotente, sabe tudo, né? Era o ex dos Oasis, em vez de dizer Senhor dos Senhores, era o ex do ex. E um comentário diz, não é que Deus não sabe onde o ser humano está. Deus está perguntando onde está a moralidade do ser humano. E aí, essa equação se torna muito mais complexa na nossa vida, do que simplificar errei, culpei, vitimizei, e errar também ela coloca nesse de modo muito complexo a questão da fé, mas trazendo a questão da resiliência humana. Cada um tem a sua versão de comentar ou errar. Na minha versão, pelo menos esse ano que vem, talvez eu tenha uma outra versão. Provavelmente espero que. É um teste de resiliência. E essa é a questão judaica. Essa é a questão da nossa história. Quando se falou do Holocausto, sou filho sobrevivente do Holocausto, mas eu vou citar um tio que chegou no Brasil, um tio meu, na verdade era prima, chamava de tio, no Brasil, aos 33 anos de idade, não é uma idade fácil de chegar no lugar, desprovido de cultura, dinheiro, recursos e tal, né, perdendo família, perdeu a esposa na guerra, filhos, e ele recebeu ajuda. Mas depois ele comentava assim, recebi ajuda, nunca esqueci o que aconteceu, procurava lembrar, mas não fui movido pela vingança. A vingança seria uma marra. Ou se eu fui movido pela minha vingança, a vingança era, vou construir a vida. E a minha resposta é, construir uma vida, um trabalho, uma família, uma comunidade, etc., eu tenho a minha resposta. Né? E quando a gente lê um salmo, em Tisha ontem a gente leu o salmo 137, que tem By the Waters of nas águas da Babilônia, lembramos, não sei o quê, tem uma frase nesse salmo que fala da vingança. E aí os comentaristas dizem, eles fantasiaram a vingança, mas não realizaram a vingança, porque reconstruíram sua vida. Então, que é fantasia, mas não realizaram. Né? Eu não vou colocar meu ódio em cima do outro, mas sim canalizar energia para a reconstrução. Enfim, são temas muito abrangentes. Vamos recitar o Mishibeira antes de devolver a Torá, em honra ao desejo de saúde plena para Rafael Ben Yosef, Esther Bat Yosef, Braha Bat Malka, Clara de Lacerda Struck, Dvora Bat Shimon, David Ben Ezra, Naftali Ben Ezra Esther, Priscila Bat Yosef, Marin Bat Brucha, Arie Ben Shlomo, Yosef Ben Geni, Sad Ben Shoshana e Leia Bat Miriam. Desculpa. Gitil Bat Rivka e Sara Bat Eliezer.